Eu vou mostrar como você pode deixar sua arma e armadura no máximo logo no começo do jogo, facilitando bastante sua vida. E vou comentando também outras dicas que vão ser muito úteis na sua gameplay. Bora conferir! E aí, beleza? Meu nome é Brandon, sejam bem-vindos ao Nod Nerd Games. E meus amigos, Mortal Shell é um dos jogos que chegaram de graça na Plus de dezembro. E o jogo tem uma pegada Souls-like, ele é bem inspirado nos Dark Souls da vida, mas tem alguns elementos que diferenciam ele do mesmo. E eu tô jogando bem na manha, mas já aprendi alguns macetes que eu quero te passar para facilitar a sua vida e para que você não tenha tantos problemas na sua gameplay e acabe se frustrando por não passar de alguma parte e acabe desistindo de jogar. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, porque eu sempre trago dicas úteis de diversos jogos, alguns troféus difíceis aqui pro canal, e com certeza vão te ajudar ainda mais. Sem falar que eu tô na meta de bater 1000 inscritos, então se você puder me ajudar, eu vou agradecer demais. E dados os recados, bora pro vídeo. Então pessoal, começando aqui, depois do tutorial, a gente vai seguir pela essa bifurcação e vai pegar a nossa primeira carcaça que vai nos dar um troféu. Se vocês repararam, a nossa vida é bem pequena na forma de concha, então quer dizer que a gente leva um dano. Se a gente levar qualquer dano de qualquer coisa, a gente morre com um hit. Então por isso que a gente está pegando nossa primeira carcaça. E falando do tutorial, tem um boss no final dele, o Hadern, que se você não conseguiu passar dele, não tem problema. Nos próximos dias eu vou estar fazendo um vídeo com um guiazinho bem fácil para matar ele. Então aguardem, nos próximos dias eu vou estar liberando esse vídeo, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai upar a nossa arma. Eu vou mostrar para vocês como upar a arma no mais 5, usando um glitch que vai restaurar todos os itens do mapa e upar nossa armadura no máximo, com as habilidades todas upadas no máximo. Dá para fazer isso agora, no começo desse jogo, em pouco tempo. Segue comigo aqui que eu vou ensinar para vocês esse glitch. Pessoal, segue esse caminho que eu mostrei para vocês. Não precisa enfrentar nenhum mob nesse momento. A gente vai só nos upar por enquanto. Pegue esse atalho. Esse atalho vai nos levar para a Torre de Falgrim, que é a área segura do jogo, né? E onde tem o nosso primeiro checkpoint, que é com a irmã Genessa. É tipo uma fogueira, né? Nos Dark Souls, ela vai ser bem importante pra gente e o nosso checkpoint também. Subindo aqui na torre, a gente vai interagir com o prisioneiro para pegar o selo manchado, se eu não me engano, que é o item que serve para dar parry no jogo. Exatamente, é selo manchado. Esse item é maravilhoso se vocês pegarem a mecânica dele. Dá para salvar bastante de vários golpes e de chefes, inclusive ele é bem útil. Inclusive te rende um troféu de se usar 100 vezes perfeitamente, tu ganha um troféu. Mas a gente não vai usar por enquanto. Também tem um troféuzinho que tu ganha pegando 50 desses cogumelos. É bem importante coletar tudo na primeira jogada porque tem itens perdíveis, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, vamos pro nosso primeiro mini boss. A gente não vai enfrentar ele. Tudo que a gente precisa fazer é chamar a atenção dele para um lado distante daquele baú, que é o item que tem lá dentro nos interessa. E aí vocês esquivem ou endureçam e aí saiam correndo e peguem o item. A gente vai pegar o item lança mecânica, que vai servir para equipar nessa nossa espada, na nossa espada sagrada. Depois a gente vai pegar o caminho da direita, porque a gente vai pegar um item num baú escondido. Assim que vocês chegarem nessa área, cuidado com as armadilhas aí na frente, as armadilhas de urso. Inclusive as armadilhas de urso também te dão um troféu se vocês fizerem o mob cair nele e matar ele, entendeu? É nessa área que vocês conseguem ganhar esse troféu.
Saiam correndo, não precisa lutar e pega o item escondido aí na madeira. Ele vai dar o nosso Tar Nascente, que é um baú responsável por nos dar 2.500 tar, que é a moeda do jogo, tá bom? Depois vocês já podem morrer, tranquilo, podem morrer, porque a gente vai ser teleportado lá para a Irmã Genesa. Ela vai nos dar um item que é a Máscara Manchada. Com aquele item que a gente pegou, com o Tar Nascente que a gente pegou, a gente vai fazer o caminho subindo a torre, lá pelo lado de fora do prisioneiro. A gente vai subir as escadas e a gente vai chegar no mercador, o Vlad. Ele tem itens bem interessantes na loja dele que a gente vai comprar futuramente para instalar nossa bazuca, que também tem nesse jogo. Então a gente vai estar usando esse item que deu 2.500 e a gente vai comprar um item para upar a nossa arma, que é o ácido de têmpera. Podem observar que ele tem 2 ácidos de têmpera à venda, então se a gente tivesse mais 2.000 a gente poderia comprar 2 itens. Falando novamente aqui, se vocês interagirem com esse gato, a gente ganha um troféu. Falando dos ácidos de têmpera, são 10 no jogo em todo, então a gente só pode colocar 2 armas no máximo. Mas com o glitch que eu vou ensinar pra vocês, pelo menos no começo, dá pra acumular bastante ácido de têmpera. Então fiquem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês em seguida como fazer esse glitch de duplicar os itens infinitamente. Seguindo o caminho lá ali da Grisha, lá pelo outro lado, pelo lado de baixo, a gente vai chegar numa das melhores carcaças do jogo. A segunda melhor, né? Ou depende do seu estilo. Eu aconselho assim que vocês peguem todas as 4 carcaças e joguem um pouquinho com cada um e tentem se adaptar com o que acharem melhor. Essa carcaça do Solomon, ela é a que tem a segunda maior taxa de vida do jogo. Só que ela é bem equilibrada ali, ela tem bastante barra de destreza e determinação também. Então ela é uma classe focada em determinação que dá os golpes especiais, né? E seguindo por esse caminho que eu acabei de fazer, a gente vai para o nosso segundo item ácido de têmpera. Cuidado com as armadilhas no meio do caminho. Tenham cuidado, prestem atenção. Evitem os mobs, é bem tranquilo de evitar eles, tá bom? E já aproveitem para pegar um pouco da manha, conhecer o mapa, conhecer a região que a gente vai precisar quando for fazer a jogada de 100 carcaça. Tem uma jogada que para platinar, quem quiser precisa platinar só na forma de concha, na forma que se levar um hit morre. Mas isso é mais lá pra frente. O que nos interessa tá aqui nesse caminho, nesse baú. Vocês podem morrer ou vocês podem usar a Máscara Manchada para voltar lá pra Irmã Genesa. O que a gente queria aqui, a gente já fez, que é pegar mais um ácido de têmpera para botar nossa arma no +2. Até aqui, galera, a gente já tá bem fortinho. A arma +2 já dá um upzinho legal no nosso dano. E agora a gente vai pegar uma das melhores armaduras do jogo, que é considerado por muitos a melhor armadura do jogo, que é a armadura do Eredrin, que é a armadura que tem mais vida no jogo e também que te ajuda a dar mais dano, né? Dá um pouquinho mais de dano, ela é voltada mais para o X1. A árvore de habilidade dela é focada no dano de 1 contra 1. Vocês verão quando tiverem ela em mãos. E seguindo esse caminho, evitem as lutas, evitem os inimigos. Tem bastante inimigo, esses principalmente aí de capuz vermelho são bem chatinhos se eles grudarem em vocês. Eles não morrem tão rápido assim que nem os magrelinhos. Esse da escada, vocês dão um dano para ele sair da frente e façam esse
se joguem desse precipício e endureçam para cair no chão para a gente pegar a armadura do Eredrin. Mais à frente ele tem uma masmorra, é uma das mais difíceis do jogo, mas não nos interessa no momento. A gente pegou a armadura do Eredrin, é uma armadura bem legal, é a que tem a maior vida no jogo, é muito boa, mas ela tem um pouquinho menos de determinação, ela só tem 3 barras de determinação e ela tem uma barra de destreza bem inferior às outras. Ela é bem pesada, vamos dizer assim. Bom, pessoal, seguindo esse caminho, de novo, o atalho que a gente fez, a gente vai pegar um dos últimos itens que vai servir pra gente upar a árvore de habilidades do Eredrin. A gente vai atrás agora do Vislumbre da Verdade, que é um item que dá de 15 pontos de vislumbre. Esses itens são bem raros no jogo, não é todo mundo que dropa eles. Eles dropam de chefes e tem alguns baús especiais. Então o jogo é dividido em os Souls, que são o Tar, e Vislumbres também, que são necessários para alguns itens que a gente compra, são necessários. Nesse local especificamente, não saiam avoados, porque vocês vão ser emboscados por 4 desses mobzinhos e eles são bem fortinhos. Vem bem na manha, como eu tô fazendo no vídeo, olhem bem, prestem atenção como eu tô fazendo, para vocês não serem emboscados pelos 4. Vão chamando no X1, eu prefiro que chamem no X1 e matem cada um de uma vez. Um por um, né, de cada vez. Tem um escondido aí, então se vocês fossem pegos de prevenidos aí, já levaria uma surra. E por que eu deixei pra fazer essa parte agora? Porque como a gente tá com a armadura do Eredrin, caso vocês fossem avoados de primeira, se fossem pegos de surpresa, ela acabaria tancando bem melhor. Tá vendo que brilhou a nosso selo manchado? Significa que o golpe que o mob ia dar é indefensável, não tinha como aparar. Ele sempre sinaliza. Bom, depois que a gente coletou o Vislumbre da Verdade, eu sugiro que vocês deem uma leve farmada para pegar Tar e mais Vislumbre. Podem matar a Grisha se quiserem. Eu recomendo para pegar um pouquinho da manha do jogo. E o que vai nos interessar agora, a partir deste ponto, é o glitch. Voltando aqui para a área do santuário, a gente vai sair para o menu principal e vamos fechar o jogo, tá bom? Eu vou ir para a tela lá do meu Play, que eu não tenho placa de captura. A gente vai em configurações, armazenamento, dados salvos, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai excluir o map state do nosso arquivo. Não precisa excluir os dois map states, só precisa ver a data e a hora do teu save e excluir o map state que tem a mesma data e a hora que vai funcionar o glitch. Feito esse procedimento, quando a gente voltar no jogo, quando der essa tela, quer dizer que deu certo o glitch. O glitch funcionou e aí todos os itens respawnaram de novo. Todos os itens que a gente já pegou, todos os bosses que a gente já enfrentou, respawnaram de novo, como se a gente tivesse começado do zero. Só que com um detalhe: os itens que a gente já pegou, eles não são perdidos. Esse é o esqueminha do jogo. No começo, para deixar bem parrudão, bem com a armadura no máximo, é fazer esse esquema. Se vocês forem ali naquele baú onde dava a lança mecânica, ela vai dar agora um ácido de têmpera. Entenderam a manha? Viu como o glitch funciona?
Aí o processo é muito simples. É refazer aquele processo que eu fiz, ensinando para vocês, para pegar o TAR lá de 2500, pegar aquele mais outro ácido de têmpera. E com isso a gente pode já botar a arma no i5 se vocês quiserem. Mas aí eu sugiro que vocês só façam o glitch novamente e vão acumulando TAR para upar a árvore de habilidades de vocês. Eu não sei se o glitch funciona para PS5, mas no PS4 ele está funcionando muito bem. Vocês podem ver que eu tenho muitos itens já que eu acumulei de fazer algumas vezes. Vocês podem fazer quantas vezes quiserem no começo, mas eu não recomendo que vocês façam lá para depois que tiverem matado o primeiro boss lá, porque aí vocês vão resetar ele de novo, entendeu? Então não é interessante pra gente. Como vocês podem ver, minha arma já tá no máximo. Minha árvore de habilidades já está quase no máximo, então o glitch funciona e esse esquema vocês vão estar com a armadura mais melhorada possível. É só fazer esse esqueminha do vídeo, o glitchzinho, e aí vocês vão estar parrudões, arma no máximo, armadura no talo, e é só fazer um passeio no parque, pessoal. Se liga, galera, essa semana ainda sai mais dicas dos troféus mais difíceis de Mortal Shell e eu vou trazer tudo completinho aqui pra vocês. Mas vocês só vão acompanhar se tiverem inscritos no canal, então não deixa pra depois, se inscreve agora e aproveita e ativa o sininho para receber a notificação quando eu lançar o vídeo. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!